E nessa última aula desse módulo, nós vamos focar em mostrar um caso real de tipo de projetos de melhoria para você poder praticar. Vamos ver que nós temos muitas outras ferramentas que podem gerar tanto impacto de melhoria e inovação em processos e, como consequência, experiência fantástica para cliente, lucro para o negócio, você apresentar resultados que geram visibilidade e reconhecimento. Eu apresentei para vocês essa listagem com uma série de programas, metodologias, iniciativas que podem ser usadas para melhoria e inovação de processos. São metodologias, programas que você pode usar para transformar a empresa como um todo. Vamos dar um foco agora no PMK, Projeto de Melhoria Kaizen. Então vamos entender a origem do PMK. O PMK vem da minha experiência na Embraer, durante muitos anos praticando o que a gente chamava de Projeto Kaizen. Então, na Embraer, Projeto Kaizen era o nome dado à metodologia de transformação de processos, que veio de um aprendizado com uma consultoria japonesa que trazia todas as práticas e conhecimento da Toyota para a empresa. E foi uma das ferramentas fundamentais para a empresa construir o Programa de Excelência Empresarial, que é um dos segredos do sucesso da Embraer. Isso é fundamentado nos conceitos, metodologias e ferramentas do Lean. Além disso, ao longo da minha vida como consultor, eu tive a oportunidade de dar minha contribuição, principalmente pensando que eu fui aplicar isso a diferentes segmentos, a empresas com cultura muito diferentes, como, por exemplo, além da indústria aeronáutica, e aplicar num banco, num hospital, numa empresa de desenvolvimento de software, em ambientes que eram totalmente diferentes da cultura e das práticas da Embraer. E também aplicar isso a todos os processos organizacionais, não só os industriais, de engenharia, mas também na área financeira, fazer isso no planejamento estratégico da empresa, fazer na área comercial, na área de RH, na área de serviços de suporte. E tudo isso com muito sucesso, porque se você entender os princípios, os conceitos e os fundamentos, você consegue fazer as adequações necessárias e ter sucesso, seja lá em qual for a empresa ou o processo que você estiver trabalhando. Então vamos ver a estrutura típica de um PMK. Digamos assim, o modelo mais frequente que nós costumávamos praticar na Embraer e que eu pratico nos meus clientes hoje. Então começa com um período de definição, onde a gente vai alinhar objetivos, estruturar o projeto, você vai fazer em sala, reservar sala, mandar convites, se precisar treinar a equipe, treina a equipe. Então, tudo isso é alguma coisa de uma semana, mas não uma semana integral. Você tem várias atividades ao longo dessa semana. Como nós estamos propondo fazer um trabalho estratégico bastante alinhado, a gente já tem um objetivo bastante robusto, já tem bastante entendimento. Então, aqui, na realidade, se a gente fez a nossa lição de casa de preparação, como a gente discutiu até esse momento, é só preparar o projeto do ponto de vista de organização, porque a definição está bastante clara, a gente tem uma estrutura, uma riqueza de fazer realmente uma definição nessa etapa, digamos assim, de altíssima qualidade. Aí a gente entra na preparação. A preparação começa com um entendimento da situação atual. Então a gente vai pegar casos reais e mapear o que isso aconteceu com muito detalhe. E a gente faz isso em equipe, junta todas as pessoas e todo mundo junto, de todas as áreas, vamos fazer uma discussão, justamente para criar, né, o efeito de educação, de uma área entender outra, a gente criar uma integração no time. O que a gente fala de tempo total é uma semana. A minha experiência há muito tempo mostra que as equipes não conseguem se dedicar uma semana dessa forma, nessa etapa. Então, o que a gente opta por fazer é dividir em 2 semanas trabalhando meio período, ou 2 semanas trabalhando de manhã, ou 2 semanas trabalhando na parte da tarde. Dá para fazer um excelente trabalho, até dividir o tempo tem uma vantagem, porque às vezes tem um tempo de amadurecimento, de entendimento, de discussão. A pessoa, quando sai, né, no meio período que teoricamente ela devia estar trabalhando, ela continua pensando nas discussões, nas análises. Então tem uma vantagem você alongar dessa forma. E o resultado é que você entrou com um objetivo, começou a mapear e sai com um plano de ação preparadinho, estruturado para você realizar a semana de execução, ou como a gente costumava chamar na Embraer, a semana Kaizen.
Essa sim é uma semana dedicada, porque a gente vai pôr no ar, vai implantar tudo aquilo que tem alto impacto e está na mão da equipe, que a gente tem muito controle. Então, uma semana onde a gente transforma de forma impactante o resultado. Acontece que nem tudo a gente consegue executar nessa semana. Por exemplo, alguma parte de documentação de processos, ou quando você tem um escopo que abrange uma área muito grande. Vamos supor que você esteja trabalhando com todas as equipes de venda, e elas estão no Brasil e são várias centenas de pessoas. O que você vai fazer vai fazer uma implantação real na Semana Kaizen, vai pôr aquilo no ar, e depois, no período de padronização, o que a gente vai fazer é completar o nosso plano. Então, se eu validei em uma, duas, três áreas na semana de execução, durante a padronização, que pode durar de 4 semanas até 3 meses, eu vou espalhar isso no Brasil como um todo. Então, está dentro do projeto, fazer o treinamento completo e a gente vai fazer uma programação para completar isso. E como o Kaizen ele é focado em resultado, eu vou acompanhar os resultados até provar que eles estão estabilizados, e aí depende muito do ciclo. Então, se eu tenho um processo produtivo que faz centenas de produtos por dia, se eu acompanhar por alguns dias, talvez eu possa demonstrar a estabilidade. Agora, eu já tive projetos como, por exemplo, trabalhar em otimizar o ciclo de fechamento contábil anual da empresa. Então, nós trabalhamos um tempo antes, conseguimos validar algumas coisas que se repetiam mensalmente, mas provar que realmente deu resultado foi só quando a gente rodou o ciclo anual de fechamento. Aí sim a gente pode fechar. Então, fica indefinido isso, porque você tem que definir a frequência de geração de produtos para acompanhar a estabilidade. Então, essa é a estrutura básica. Agora, eu posso aplicar isso a pequenos projetos. Então, não tem sentido dizer que a gente vai ficar, vamos pegar só a semana do coração aqui, 3 semanas ou 2 semanas trabalhando. Talvez em 2 ou 3 dias eu consiga ir do começo ao fim para uma coisa muito focada, muito operacional. Agora, para projetos que realmente têm um impacto de transformação, eu recomendo que você pense em alguma coisa nessa ordem de grandeza. Se você puder fazer muito chutinho, muito pequenininho, talvez você esteja com alguma coisa muito operacional. Se você precisa de ficar 6 meses trabalhando, a gente vai discutir depois, mas na estruturação do programa. Mas talvez você esteja com um escopo muito grande. O que eu recomendaria é você fatiar e fazer uma sequência de projetos que pudessem se encaixar numa estrutura semelhante a essa. E agora eu vou apresentar para vocês a etapa de preparação, porque é um momento transformador na equipe, no processo, na organização. Então, como é que ele funciona? Nós começamos reunindo toda a equipe, ou seja, todo mundo que participa do processo, que tem impacto em a gente conseguir o objetivo do projeto, está participando, e a gente começa colocando uma grande folha de papel na parede. Quando eu falo grande, é eventualmente 3 ou 4 metros, pelo menos talvez 2 metros de altura, porque o que nós vamos fazer? Nós vamos relacionar todas as áreas que participam, todas as equipes, todas as funções. Então, se o cliente participa, ele começa no topo no nosso quadro e a gente lista todas as equipes e cria como se fosse raias de piscinas ou pista numa estrada, onde em cada uma dessas pistas vão enxergar tudo o que acontece com aquela área, com aquela equipe ao longo do processo. E o que a gente faz nós vamos pegar casos reais quer dizer, se eu vou trabalhar com o pedido do cliente, eu vou ver um pedido específico, né? A gente até brincava que o pedido tinha SIC e RG, dava quase uma personalidade. Ou se acompanhar uma ordem de produção, eu vou pegar um número de OF específico e vou mapear isso, tudo o que aconteceu do começo ao fim na realidade, com as pessoas que trabalharam, indo à área visitar, entender o que está acontecendo, e a gente vai fazendo uma sequência descrevendo. Então, a gente vai colocando em laranja tudo que são entradas e saídas. Lembra do nosso CIPOC, que a gente falava entradas, inputs, outputs, entradas e saídas? Pois é, a gente tem isso aqui também. Então, se o meu cliente me fez uma solicitação, é uma entrada, eu vou ter em laranja. Em amarelo, eu vou descrever tudo que são as atividades. Então, a equipe 1 recebe a solicitação, faz uma atividade, outra atividade, aí ela gera um documento no sistema, então é uma saída, é um laranjinha, eu vou fazer mais atividades, aí eu volto para a equipe 1, faço outra atividade, solto mais uma saída, aí eu passo para a equipe 3,
a equipe 3 faz outra atividade, mais uma atividade, entrega um documento no sistema e eu finalmente a equipe 4 termina liberando o meu processo. Começa com uma solicitação do cliente e termina lá embaixo com a equipe 4 liberando um documento no sistema. Aqui estaria muito fácil da gente entender, mas normalmente isso fica muito poluído, porque a gente tem riqueza de detalhe, muita discussão. Então a gente passa uma linha conectando, a gente põe setinhas para ter uma visão clara de sentido de fluxo. E entendo o seguinte, como a gente está mapeando a realidade, isso só avança no tempo, né? Não tem voltar para trás. Se voltar para trás, a gente tem que descrever como um vai e vem realmente, sempre avançando no tempo. E mais, a gente levanta dados e fatos, mensura, coloca aqui todos os dados de desempenho, ou medida de tempo, ou medidas de qualidade, enriquece isso com todas as dificuldades, dores que as equipes têm. Então, tudo que atrapalhou executar aquela ordem de serviço que a gente está mapeando vai ser colocado aqui. E mais, se tem outros problemas que regularmente acontecem, a gente documenta e coloca também. É só uma ordem de serviço ou só um pedido que a gente mapeia? Não, a gente pode mapear 2, 3, 4, 5, o suficiente para ter uma noção da realidade que as nossas equipes vivem. E mais, eu posso pôr documentos, fotos, gráficos, informações, e-mail do cliente, print de parte de norma, tudo que for relevante para a gente entender. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue depois agrupar isso, por exemplo, em fases e entender o que acontece em cada fase. Só que isso é feito com base na realidade. Quando a equipe lê isso aqui, é como se estivesse passando um filme do que aconteceu na nossa realidade. E isso, quando a gente descreve dessa forma, pode parecer que é uma atividade muito técnica, e sim, tem uma série de técnicas e metodologias para a gente usar. Mas o fundamental, o mais importante, é que isso é um mecanismo para promover empatia entre todos os membros da organização, porque a partir do momento que uma pessoa compartilha as dores, as dificuldades, todo mundo ouviu, todo mundo entendeu e todo mundo está disposto a ajudar aquela pessoa. Por quê? Passou a sentir na pele, no seu coração e na visão agora o que é a realidade daquela pessoa. E mais, todo mundo entendeu as minhas dores também. E se nós fizermos um bom trabalho de pegar as expectativas, necessidades, dores e problema do cliente, a gente consegue enxergar em cada etapa como cada um impacta o cliente, as suas necessidades e dores. E o conjunto disso aqui, a gente sabe que tem uma série de desperdícios que atrapalham o resultado da empresa. Então está todo mundo alinhado e com a disposição agora de gerar soluções que têm alto impacto na experiência do cliente, melhoram o resultado do negócio. E você que está coordenando esse trabalho, que tem uma oportunidade fantástica de gerar resultados que vão ter visibilidade e reconhecimento depois. E eu vou dar 2 exemplos. De um ambiente típico de PMK ocorrendo. A equipe fica toda junto, todo mundo interagindo, está lá a grande folha na parede, todas as pessoas que estão trabalhando são os membros da equipe, as próprias pessoas vão escrevendo, vão discutindo, você fica com um papel de orientador, tem pessoas que já estão coletando dados e fatos, outros estão trazendo material de análise. Aqui nessa outra foto, nós estamos vendo uma sala com 2 projetos acontecendo em paralelo. Então você vê que tem uma riqueza visual, uma coisa que realmente é para dar um impacto de você ver o processo de forma completa, com todas as informações. Agora, essa análise que nós montamos com uma fotografia do processo, com todos os dados, fatos e informações, ela é a primeira parte da preparação. A segunda parte que nós vamos fazer, olhar para cada um desses problemas como sendo um efeito, perguntar qual é a causa desses problemas, qual é a causa raiz, e em cima da causa raiz gerar uma solução. E essa solução nós vamos montar de uma forma priorizada e construir um plano de ação, que vai ser a base de trabalho para a Semana Kaizen, né? A semana de execução. E durante todo esse processo, nós temos uma infinidade de ferramentas e metodologias que nós podemos aplicar. Aqui é só uma foto ilustrativa de literalmente mais de 100 ferramentas, contando, né, as metodologias e variações e formas de aplicar que nós temos à nossa disposição. Então, o que é importante é, sim, domine as ferramentas, as práticas, mas você precisa saber fazer isso dentro de um projeto integrado, ligado a um objetivo estratégico.